Então, assim que ficou vermelhinho, então, boa noite, professor Juliano. Saudações quartas-feirenses, né? É um prazer estar aqui conversando com vocês, meus alunos. Estamos em 19 presentes, falta, né, quase menos 50% do total da turma, mas eu sei que alguns podem ter tido compromisso nesse horário ou não foi possível acesso. Por isso que a aula está sendo gravada. E com isso a gente consegue disponibilizar no Moodle para vocês. Eu normalmente dou uma assistidinha, se não fiquei falando muita asneira, eu acabo... Não conseguiu abrir ainda? Ah, é verdade. Maiara, verdade, eu fiquei de ver e acabei esquecendo de ver, porque tem sido uma correria para mim. Você me lembra isso ainda no final da aula de hoje? Deixa eu anotar, deixa eu parar de pedir. Pedir para os outros fazer serviço de secretário, né? Verificar a aula 5, né? Aula 5, pode deixar. Que não está abrindo. É o link que não está abrindo, né? Mas deixa que eu vou ver isso. Eu anotei aqui no meu papel, assim que a gente terminar a nossa conversa, eu vou conferir. Fiquei de fazer isso mesmo, verdade. Me perdoe, esqueci. Falei que ia fazer e, na verdade, eu gosto de fazer aqui no notebook, porque no celular fica muito pequenininho para estar digitando, mas eu faço isso hoje. Me lembre até o final, mas eu já anotei. Então, a aula passada foi um pouquinho chata, né, um pouquinho pesada. A gente conversou sobre os impedimentos para você se cadastrar como ME ou EPP, e depois a gente conversou um pouco mais sobre quais são os atrativos, né, quais são os benefícios de você se tornar microempresa, empresa de pequeno porte. Lembre-se, tinha benefício de ordem tributária, que era o Simples Nacional, tinha benefício de ordem previdenciária, que era aquela possibilidade de recolhimento a menor, tinha benefícios de ordem trabalhista, né, era a questão lá da dispensa de alguns livros e da dispensa do comparecimento pessoal na audiência da Justiça do Trabalho, e tivemos mais alguns benefícios de ordem comercial. Está tudo no material que eu acho que eu mandei em PDF para vocês, e de qualquer forma também está lá na aula que foi gravada. Eu vou ver a questão ali do link que a Maela está me lembrando, com toda razão, e se tiver qualquer problema que não abra, ou sei lá, tenha dado problema, eu repito a aula para vocês, ou eu gravo novamente, isso aí não tem problema algum. Vocês não vão perder o conteúdo ou a possibilidade de ver novamente. Fiquem tranquilos com relação a isso. Hoje, a nossa conversa vai ser sobre pequeno empresário, que na verdade eu já falei, mas eu preciso colocar o fundamento legal. Vou falar sobre o MEI, e daí para eu poder falar sobre o MEI, eu vou ter que explicar algumas coisas do empresário individual, e vamos terminar a nossa aula falando do investidor anjo, que em outros anos eu acabava não tocando nesse assunto, mas um slidezinho não vai matar ninguém, a gente consegue conversar com tranquilidade. Então, retomando a conversa da aula passada a gente falou sobre o microempresário, a microempresa e a empresa de pequeno porte. A microempresa são aquelas empresas que faturam igual ou menor a 360 mil reais ano, e a empresa de pequeno porte fatura mais que 360 mil e menos que 4,8 milhões de reais ano. É uma faculdade, é uma possibilidade, um enquadramento, não é uma obrigação. Então, isso aqui só retomando o que a gente já conversou na aula passada. O item 4 dessa aula, eu nomeei como sendo pequeno empresário. E o pequeno empresário, se você estiver acompanhando, eu estou no slide número 25. O pequeno empresário é aquele que o Código Civil se refere quando nós estamos tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, o legislador, ele veio e fez referência a esse indivíduo chamado pequeno empresário. E talvez você nunca tenha ouvido, nunca tenha parado para pensar o que seria esse pequeno empresário. Então, eu vou te mostrar dois dispositivos de lei, então, dois dispositivos do Código Civil, em que o legislador veio e falou, tocou nessa palavra pequeno empresário. E depois, na sequência, eu vou te dar o fundamento legal, né, onde está na lei, qual é o conceito de pequeno empresário. Então, no artigo 970, veja que ele está próximo ao 966, né, daqui 3 ou 4 artigos. Então, artigo 970,
é mencionado a existência de um tratamento diferenciado no registro de pequenos empresários e dos empresários rurais. Então, vejam que no artigo 970, eu estou sem o Código Civil aqui, mas se vocês tiverem, abre aí para dar uma olhada. O artigo 970, ele diz que deve ser dispensado um tratamento diferenciado na questão do registro de pequenos empresários e empresários rurais. Eu vou falar, vou te lembrar o que é o pequeno empresário. O pequeno empresário são aquelas empresas, aqueles empresários que tiveram faturamento anual igual ou inferior a R$60.000. Então, vejam, ele pode ser uma microempresa, ele pode ser uma empresa de pequeno porte, mas em razão de circunstâncias internas, agora nós temos o Covid-19, e que essa microempresa ou que esse empresário de pequeno porte teve um faturamento no último ano de igual ou menor a R$60.000. Se isso aconteceu, eu posso chamá-lo de pequeno empresário. E esse pequeno empresário, o Código, no artigo 970, fez a referência, lá em 2002, de que deveria haver um tratamento diferenciado quanto à escrituração. E ele aproveita e inclui ali a questão do empresário rural. Aí você deve pensar assim, mas eu nunca ouvi falar de empresário rural, que história que é essa de empresário rural? Então vamos lá. Empresário rural é aquele indivíduo que mora no sítio, ou tem a terra dele lá, e num determinado momento da vida dele, ele precisa ter um CNPJ. Juliano, mas por que o cara que mora no sítio vai querer ter um CNPJ? Vou te dar um exemplo clássico. Ele pode estar produzindo ali uma manteiga, está produzindo algum produto ali que ele queira vender para um supermercado, que ele queira ter ali uma rotulagem, ele precisa ter um CNPJ. E para ter esse CNPJ, ele tem que se tornar alguma coisa, algum ente aqui dentro do direito empresarial. E o direito empresarial trouxe essa possibilidade de ele requerer o registro dele como empresário rural. É uma escrituração simplificada, é um registro simplificado, que ele vai se assemelhar aí ao pequeno empresário quanto a obrigações escriturais. Mas, veja, não é uma obrigação de quem tem terra, nem uma obrigação de quem mora lá. É uma faculdade. Pode ser, deixa eu ver quem falou, deixa eu abrir a conversa aqui. O Rodrigo está dizendo que nessa questão o CNPJ pode ajudar a comprar o implemento com desconto. Sim, eu acho que eu até falei na aula passada com vocês, o ano passado, eu tinha um outro carro, eu comprei um outro carro, que na compra dele, se você fosse empresário individual, o desconto dele chegava a faturamento direto da fábrica em 19%. Não preciso dizer para vocês que eu tenho lá o meu CNPJ como empresário individual, e que daí eu acabei fazendo a opção da compra daquele carro no faturamento direto no CNPJ. 19% de desconto é bastante coisa, concorda? Então, assim, me ajudou bastante, porque eu fiquei menos de um ano com o carro, porque eu não gostei do carro, quer dizer, o valor que eu paguei nele, né, os 19% que eu deixei de pagar na revenda no começo desse ano, quase empatou com o que eu tinha pago. Perdi, né, não tem como não perder, mas assim, considerando que eu comprei com 19% de desconto, então o prejuízo foi menor. Então, hoje, o faturamento direto da fábrica para veículo, para implemento, para caminhão, hoje acontece e tem sido um atrativo para o consumidor, para você, entendeu? Então, o atual carro eu também consegui um desconto de, acho que foi 6,7%, eu faturei ele direto, esse caso não era a fábrica, né, a concessionária não pedia empresário individual, o requisito era ser CNPJ e que tivesse no mínimo 3 veículos no CNPJ, que somando desse uma FIP de 180 mil. Então, na verdade, o carro conseguiu 6,7% de desconto, que eu comprei na minha administradora de bens, e lá ele tinha os outros carros que eu tenho, daí somando, né, com o que eu tinha, dava lá os 180 mil, deu um desconto de 6,7%. Então, na verdade, isso é um desconto de ordem tributária, né, um faturamento direto. Então, a nota fiscal sai direto da fábrica e é emitido para o CNPJ. 6,7% no valor total do carro deu uma boa economia. Mas vamos seguir aqui. A conversa aqui é outra, não é compra de carro.
Então, o artigo 970, ele trata do tratamento diferenciado do pequeno empresário e do empresário rural, no caso de escrituração. E um outro momento que eu gostaria que vocês anotassem, que é o artigo 1179, parágrafo 2º, que ele diz o seguinte, que ele dispensa, olha que beleza, dispensa o pequeno empresário da escrituração. O que é escrituração? Daqui umas 2 ou 3 aulas, a gente vai estar conversando sobre livros empresariais, como é que funciona, o que são livros obrigatórios, o que são livros facultativos, o que é livro de balanço. Eu vou tentar, em anos anteriores, os alunos às vezes com preguiça dessa aula, porque é uma coisa bem técnica. Esse ano, vou ver se eu consigo fazer como metodologia ativa, ainda que nós não estamos de forma presencial, mas talvez até essa aula chegar, a gente já esteja com as aulas presenciais retomadas. E se a gente retomar isso, eu levo vocês lá no laboratório de metodologia ativa e a gente trabalha lá esses livros, essas coisas como metodologia ativa, que talvez fique mais interessante, fique mais fácil para vocês. E para a gente poder avançar, qual é o fundamento legal, professor? Onde é que eu vou encontrar o conceito de pequeno empresário? Artigo 68 da Lei Complementar 123 de 2006. Então, vejam que eu passei a aula passada inteira falando da Lei Complementar 123 de 2006, e agora estou te dando o fundamento legal, artigo 68 da LC 123 de 2006. Espero que você esteja com a sua lei em mãos, espero que você esteja com o seu vade-mecum, que se eu fosse você, eu faria a remissão ali, eu pintaria de amarelinho o artigo 68 para me lembrar onde é que está. Se você não tem esse material em mãos, aproveite o seu cadernão aí e faça a anotação de que o conceito de empresário, de pequeno empresário, né, está no artigo 68, que vai dizer que é aquele empresário que possui renda bruta anual igual ou inferior a 60 mil reais. Então, vejam que lá na prova multidisciplinar, que eu penso que vai acontecer ainda esse semestre, e na nossa avaliação do segundo bimestre, se você tiver com o código em mãos, pelo amor de Deus, procure, né, não está no meio do Código Civil, mas está depois, procure a Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que instituiu os benefícios da microempresa, empresa de pequeno porte, e conceituou no artigo 68, conceituou o pequeno empresário. Então, vejam que as coisas começam a fazer sentido. Certo até aqui? Eu fico esperando, né? Ninguém fala nada. Sim, 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 então tá bom. Claro, isso aqui tinha que estar certo, estava muito fácil. Agora eu preciso falar uma outra coisinha para vocês, que eu vou aproveitar e nós vamos falar sobre o MEI. O MEI vai estar no slide número 28, entendeu? Na verdade, eu gostaria de ter falado sobre o MEI depois do empresário individual, mas como eu fui inocente, segui o capítulo 39 do Tomazetti, ele trata do MEI, porque quando ele fez a edição do livro dele em edições anteriores, não existia o MEI. Então, não tinha como ele tratar de uma coisa que não existia. Então, quando houve a Lei Complementar 128 de 2008, que criou o MEI, ele não podia voltar no meio do livro dele sem fazer uma revisão bibliográfica e inserir esse capítulo. Por isso que ficou no capítulo 39. E eu, de bem inocentão, fui lá e fiz o fichamento do capítulo, fiz os slides dele, e nem me dei conta que eu ainda não tinha falado de empresário individual. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque eu vou ter que contar uma historinha para vocês e te dar algumas características antes, que senão vocês vão ficar perdidos. Então, me escutem aqui, vão anotando que você vai entender. E na semana que vem, quando eu for falar do empresário, uma outra história para contar. Mas hoje é a história do MEI. Mas antes de eu contar a história do MEI, eu preciso te esclarecer algumas coisas. Então, vamos lá. Pega o papel de caneta, deixa eu pegar meu papel aqui também, entendeu? Eu gosto de rabiscar, já que eu não tenho quadro, né? Em casa, as paredes não tem como escrever nelas, mas eu gosto de papel para anotar. Então, vamos lá. Código Civil de 2002. Qual era o regime de casamento do Código Civil de 16? Vocês se lembram? Não, né? Porque vocês são todos jovens, ninguém estava casando, né, nessa época. Então, tá, eu aproveito e já conto para vocês.
O Código Civil de 1916 trazia como obrigatório a comunhão universal de bens. Então, o homem, né, o marido e a mulher que se contraíam núpcias até 2002, o regime de bens que a legislação indicava era a comunhão universal de bens. Meus pais são casados em comunhão universal de bens. A comunhão universal é aquela que todo mundo é dono de tudo. É o que... O vídeo está mais... Algum está travando? Ó, a minha internet aqui em casa não é das melhores, entendeu? A Copel não conseguiu instalar ainda. Vê aí se é a internet de vocês ou se é a minha, qualquer coisa a gente... ele está mandando atualizar, entendeu? Então, vão me falando que qualquer coisa a gente retoma, né? Você não pode só perder o raciocínio aqui, o que a gente está falando. Então, no Código de 16, o regime de bens do casamento era a comunhão universal de bens. No Código Civil atual, de 2002, qual é o regime de bens, o que a lei determina? Não sabem? Não se casaram ainda? Sorte de vocês. O regime de bens é a comunhão parcial de bens, ou seja, a partir ali do contrato, ali da assinatura do casamento, o que ambos os pares comprarem será comungado. O que for de herança, o que for anterior, não será dividido. E aí, essa mudança no regime de casamentos trouxe um probleminha para o direito empresarial. Por que trouxe um probleminha para o direito empresarial? Se no Código de 16, o marido que é casado com a esposa, né? Não tem como mais ser casado com outra pessoa. O marido que é casado no regime de comunhão universal de bens, ele já divide 50% do seu patrimônio com a sua esposa. Então, lá você pega o meu pai, que ele tiver de bens ou de direito, 50% é da minha mãe. E no Código de 1850, ou seja, no direito comercial antigo, ou seja, antes do direito empresarial atual, se você fosse exercer uma atividade empresarial no Brasil, você tinha que ser sociedade. Você não existia o empresário individual. Então, você tinha que, para você poder ter uma oficina, para você poder ter um lava-jato, para você poder ter qualquer tipo, gente, de atividade empresarial, tinha que ser uma sociedade. E não preciso medir palavras para dizer para vocês que a sociedade mais usual era a sociedade limitada. Então, você pega aquelas empresas que são anteriores a 2002, normalmente um dos sócios era o marido e o outro sócio era a esposa. Com a mudança aqui do Código Civil, o que aconteceu? O legislador pensou o seguinte, espera lá, se a esposa, por questão do casamento, ela já é sócia do marido em 50%, por que a gente vai permitir ela ser novamente sócia na atividade empresarial? É bis in idem. Então, com o advento do Código Civil de 2002, criou um problema empresarial, em que todas as vezes, a partir de 2002, que fosse necessária se fazer uma alteração contratual nessa sociedade, tinha que se retirar a esposa e colocar uma outra pessoa, que normalmente colocava-se um filho, um cunhado, um sogro, uma sogra. Preciso contar para vocês que isso é o antigo sócio de laranja, sócio laranja? Não, né? Você já entendeu. Mas, Juliano, tem problema o sócio laranja? Claro que tem, gente. O sócio laranja, ele é tão responsável pela empresa quanto o titular. Ou seja, ele possui responsabilidade previdenciária, ele possui responsabilidade trabalhista, ele possui responsabilidade tributária. Preciso contar para vocês que muitas famílias se mataram por essa questão? Não, né? Isso aí você já fica subentendido. Então, como o direito civil, né, o regime de casamento causou esse imbróglio para o direito empresarial, surgiu ali a necessidade de a gente ter o exercício individual da atividade empresarial. Ou seja, eu, Juliano, pessoa física, ser dono sozinho de uma empresa. Então, isso só foi possível em razão da implementação da teoria da empresa a partir de 2002. Só que isso levou um tempo, isso levou até a Lei Complementar 123 de 2006, entendeu? Então, quando, em 2005,
quando eu fui obrigado a abrir o meu primeiro CNPJ, meu contador me orientou a abrir uma sociedade limitada. Mas eu não tinha sócio, eu não queria fazer sociedade com ninguém, entendeu? Que essa é a história que eu vou contar na aula que vem. Mas daí ele falou assim, chama seu irmão, empresta o nome dele, empresta o nome do seu pai. E daí foi isso que eu fiz. E depois, na aula que vem, eu conto essa história que é uma fábula interessante para vocês. E depois, na sequência, entendeu? Com a LC 123/2006, surgiu a possibilidade de ser dono sozinho, surgiu a figura do empresário individual. E o que foi ali na origem o empresário individual? O legislador não estava preocupado com dividir, com separar responsabilidade, com dividir patrimônio. Como assim não estava preocupado com isso? Lembrem-se que eu estava falando que a sociedade limitada era feita entre marido e esposa. Né, a menos que sejam brigados entre si, normalmente o marido não tem problema com a esposa, né? As responsabilidades ali, o que for de um e de outro. Então, isso fomentou a necessidade aqui no Brasil da criação do empresário individual, que eu vou explicar na aula que vem. Mas só para você poder entender o MEI, o empresário individual é uma pessoa física que será dona, será titular de um CNPJ. Mas, na sua origem, quando o legislador foi criar o empresário individual, ele não estava preocupado com separar patrimônio, com separar responsabilidade. Como assim? Eu, Juliano, pessoa física, quando vou comprar lá vou pegar um carro, começa vou lá comprar um carro, se eu comprar no meu CPF, fizer um financiamento, eu sou responsável pelo pagamento, concordam? Se eu não pagar a parcela, meu nome vai para o Serasa. Se eu cometer um acidente dirigindo esse carro, tanto o condutor quanto o proprietário, que sou eu, serei o responsável por arcar com os danos. Até aqui, tudo bem. A figura do empresário individual não estava se preocupado em separar responsabilidades, e sim estava se preocupado em criar um CNPJ para a pessoa física. Olha que interessante. Então, como não se estava preocupado em separar responsabilidade, foi criado o empresário individual, dando a essa pessoa que você está vendo, além do CPF, né, que meu braço não posso levantar muito, senão dói o braço, mas eu sempre dava o exemplo em sala de aula o seguinte, no meu braço direito está o meu CPF, e no meu braço esquerdo, que eu não consigo levantar mais do que isso hoje, estaria o meu CNPJ. Vejam que ambos os braços estão com um tronco comum. Se ambos os braços estão com um tronco comum, evidentemente que eu não vou cerrar o meu braço quando eu tiver uma obrigação pelo CNPJ. Não entendi, Juliano? Quando você é empresário individual, você consegue comprar lá o carro, como eu comprei o ano passado, no CNPJ. Mas quem que é o titular, quem que exerce a atividade empresarial? É o próprio Juliano. Não, mas espera lá, o carro não foi faturado no CNPJ? Sim, o carro foi faturado no CNPJ. Mas o CPF, a pessoa física, é ela que exerce a atividade empresarial. Ou seja, é ela que assina, é ela que não é corresponsável, ela é responsável junto. Então, lá no CNPJ, no empresário individual do Juliano, né? Posso até falar meu nome empresarial, é JN Sim Transportes NE, entendeu? Que era que eu usei lá para os caminhões. Eu faturei o carro nesse CNPJ e na época, eu fiz um financiamento, financei em 12 parcelas, entendeu? Se eu não pagasse nenhuma daquelas, ou uma daquelas parcelas, quem iria para o Serasa? Iria o CNPJ mais o meu CPF. Juliano, você é avalista? Não, gente, eu não sou avalista, eu sou empresário individual. Quando você é empresário individual, junto com o CNPJ, o seu CPF é como se fosse uma coisa só, é tronco comum. Estão vendo? No direito, eu vou explicar certinho a aula que vem, mas eu estou tendo que fazer essa introdução, senão você não vai entender o meio. No direito, a gente vai chamar isso de ficção jurídica. Mas como assim ficção jurídica? O empresário individual, não caiam na cadeira agora, tá? E não morram, que isso aqui você vai ter que entender. O empresário individual, ele não possui personalidade jurídica. Eu repito, o empresário individual não possui personalidade jurídica. Juliano, o que isso quer dizer?
Eu achava que a personalidade era o CNPJ. Não, gente, o CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A personalidade jurídica quer dizer que essa pessoa jurídica, ela é tipo um status. É um status, mas é um status com alguns poderes. Por isso que eu estou... mas se der rola, você prefere. Isso mesmo. Vocês me aguardem a aula que vem, porque eu vou explicar a questão dos superpoderes, entendeu? Pena que meu braço não estou conseguindo levantar na altura do outro, porque eu precisava dele para fazer a exemplificação para vocês. Mas vocês vão entender. Não ter personalidade jurídica quer dizer que você, sendo empresário individual, quem é o responsável, quem é o titular, é você mesmo. Então, lá, se você pegasse o meu outro carro que eu não tenho mais, entendeu? Ele estava registrado em nome... Não é representante legal. Por isso que é interessante, Naomi. No empresário individual, por exemplo, você, Naomi, quando você faz uma compra no seu CPF, você precisa dizer quem que é o seu representante legal? Não precisa, né? É você mesmo. Então, isso, exatamente. No caso do empresário individual, também não precisa, não dá para indicar quem que é o representante legal. Por quê? Porque é o titular. Então, se você pegar o meu carro anterior lá, ele estava registrado no Detran no nome do meu empresário individual. Digamos que meu carro, não fosse eu que estivesse conduzindo o carro, emprestei o carro para alguém e alguém bateu o meu carro. Então, como proprietário, né, como titular do empresário individual, quem seria o responsável por pagar os danos como propriedade do veículo? O Juliano. Não, mas é o CNPJ. Não, claro que é o CNPJ. Normalmente você vai entrar até com ação contra o CNPJ, mas o CNPJ, o CPF vai responder junto. Então, calma, eu gostaria apenas que vocês anotassem hoje, né, porque depois ela vem a contar uma história enorme. Eu gostaria muito que vocês anotassem hoje que o empresário individual é um dos exercícios da atividade empresarial de forma individual, sozinho. Gostaria que vocês anotassem que o empresário individual como ficção jurídica, veja, se você colocar sua cabeça no travesseiro hoje e começar a pensar nessa história de que o empresário individual não tem personalidade, você vai ver que amanhã você acorda com um nó na cabeça e diz, eu vou matar o Juliano, ele ficou inventando essa história para mim. Eu não estou inventando nada. É uma ficção jurídica, é uma construção do direito. O empresário individual, ele é criado, ele nasce sem personalidade e vai persistir sem personalidade até o dia que ele for extinto. Quando eu digo o dia que ele for extinto, o dia que mudarem a lei com relação a ele. Hoje, ele existe e ele não tem personalidade. Nossa, mas é difícil de entender isso. Não é difícil, é uma ficção jurídica. O direito criou isso dessa maneira. Não criou pessoa jurídica? Criou. Uma outra ficção jurídica é o empresário individual não ter personalidade. Anotem isso por enquanto. Eu sei que você... exatamente, a questão da ficção jurídica, veja, o empresário individual é possível você fazer negócio em nome do CNPJ, que é diferente do CPF, não é a mesma. Juliano, mas o tronco está comum. Isso, exatamente, é mais ou menos isso. Hoje vocês podem ficar com esse entendimento ainda que raso, porque daí na aula que vem, quando eu for contar uma longa história, vou te exemplificar de várias maneiras, você vai entender 100%. Mas é que hoje eu preciso que você tenha esse conceito ainda que de forma rasa para eu poder explicar o MEI, senão você não vai entender, entendeu? Então, calma, essa questão da personalidade jurídica, eu ainda vou te fazer toda a explicação certinha na próxima aula. Então, eu estou parecendo contador de histórias, né? Fico amarrando vocês para não perder a próxima aula, mas é verdade, não perca a próxima aula não, porque essa é a parte do... calma, meio, não comecei ainda. Não percam a próxima aula, porque essa parte do direito da... de verdade. Essa parte do direito das empresas, gente, é a parte fundamental. Você não consegue ser advogado, você não consegue existir aqui no direito, digamos, direito civil, no direito empresarial, sem você entender o que é empresário individual, o que é MEI e o que é EIRELI. E assim, você vai usar isso a vida toda, porque, veja, você vai dizer, mas eu não sou empresário, mas você vai fazer procuração para empresário, né? Aí eu quero ver você queimar sua carona lá e colocar o nome da pessoa física para assinar. Mas meu professor falou que... Não, veja, eu disse que não tem personalidade, entendeu? Quando no contrato de financiamento lá, que não existe mais, porque eu já vendi até o carro, entendeu? No contrato de financiamento, quem que era o titular? JY Sim Transportes ME.
Qual a assinatura que foi posta em cima desse JM Sim Transporte ME? A minha assinatura. Juliano, mas eles fizeram assinar como avalista também. Claro, né, gente? O banco não é tonto. Embaixo do nome do titular, eles colocaram o nome da pessoa física para colher a minha assinatura como avalista. Por quê? A minha, no caso, aquele CNPJ, ele não tinha patrimônio, ele não tinha bens. Você vai dizer, mas é irrelevante, porque você responde junto. Eu concordo com vocês, que eu respondo junto, né? Mas na hora do faturamento ali do carro, na hora de fazer o financiamento ali das 12 parcelas, aquele CNPJ não tinha imposto de renda, aquele CNPJ é paralisado. Então, concorda? Eu tive que apresentar o meu imposto de renda, apresentar ali o meu, né, meu patrimônio para poder arcar ali com aquele financiamento. Então, eu assinei como avalista. Guardem essas informações de hoje, porque isso aqui é o mínimo que eu precisava te contar para você poder entender o MEI. E agora eu vou te começar a contar o MEI, beleza? Então, antes de qualquer coisa, eu vou contar, é uma fábula que eu vou te contar, mas eu acho que fica mais fácil para vocês assimilarem o conteúdo, tá bom? Depois eu desminto, mas por enquanto acompanhe aqui o meu raciocínio para ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, faz de conta que a minha mãe chama Sônia, faz de conta que ela faz pães caseiros lá no fundo da casa dela para vender. Eu não sei quanto custa um pão caseiro ficando como pão, mas eu imagino que deve custar na faixa de uns R$ 5, né? Vamos fazer de conta que a minha mãe consiga fazer e vender por dia, né? 10. Então tá bom, nossa, que caro, hein? Ainda bem que eu não como. Então vamos mudar para 10, vou ter que cuidar aqui da matemática para não errar a conta, então. Digamos que minha mãe consiga fazer e vender por dia 10 pães. Então, 10 vezes 10, ela consegue ganhar R$ 100 por dia. Ela trabalha de segunda a sexta, então ela consegue vender 10 pães vezes 5 dias, ela vende 50 pães por semana. Vezes R$ 10, ela fatura quanto? R$ 500 por semana. Tá certo essa conta? Tá, né? 10 pães por dia, 5 dias, 50 pães, vezes R$ 10, R$ 500. Então, vezes 4 semanas do mês, a minha mãe tem um faturamento bruto de R$ 2.000. A minha mãe é informal. Não é 2.000 por semana, não. 50 pães é R$ 10, dá 500. Vezes 4 semanas dá 2.000 no mês. Me corrija se eu estiver errado. Então, ela é informal. Bom, mês. Ela é informal, ela faz o pão lá no fundo da casa dela e vende de porta em porta. Aí, um belo dia, ela foi lá no supermercado perto da casa dela, e o dono é o seu José disse assim para ela, ô, dona Sônia, eu estive pensando, a senhora não quer entregar a sua produção de pães aqui inteira para mim na segunda-feira? Eu compro os seus 200, né, 50 por semana, seus 200 pães por mês. E a senhora pode me entregar aqui 50 pães por segunda-feira sem ter que vender de porta em porta. Minha mãe ficou muito agradecida e pensou, nossa, ótimo, assim não vou ter que andar no sol, não vou ter que bater de porta em porta, vou vender tudo num lugar só. Porém, seu José disse o seguinte, olha, dona Sônia, meu supermercado pertence a uma grande rede, né, como a senhora está vendo. Então, para eu poder fazer essa compra da senhora, a senhora vai ter que me vender com nota fiscal. E outra, por se tratar de um produto de gênero alimentício, ele precisa ter o registro na vigilância sanitária, né? Precisa ter toda a coisa sanitária certinha. Minha mãe falou, então tá bom, eu penso que não tem problema. Como é que eu faço para te dar uma nota fiscal? E daí ele falou para ela, a senhora vai ter que ter um CNPJ. E faz de conta que isso aconteceu lá no ano de 2008, quando ainda não existia o MEI. Existia apenas o empresário individual. Eu não sei se vocês sabem, mas para você abrir um empresário individual, na aula que vem vou te dar todos os passos, você precisa contratar um contador, né, para fazer o registro na junta. E o contador cobra em torno aí de um salário mínimo para dar abertura ao empresário individual. O salário mínimo hoje é em torno de R$ 1.000, então tem esse custo para você se tornar empresário individual. Quanto que minha mãe fatura por mês? 2.000. Ela teria que pegar metade do faturamento bruto dela para pagar o contador para abrir um empresário individual para ela. Fora isso, se você está abrindo um CNPJ é porque você quer vender alguma coisa, né? Quer fazer uma atividade empresarial. A atividade empresarial, teoricamente, envolve lucro.
E se envolve lucro, e eu, como fisco, como Estado, eu quero te tributar. Então, existe a necessidade de fazer a informação mês a mês para o fisco, para a Receita Federal, de quanto esse CNPJ está faturando, de quanto isso aqui está vendendo. Um contador cobra, se veja, eu pago lá entre o meu escritório e a minha administradora de bens, e vejo que o meu movimento é super pequeno, né? Na administradora de bens eu só emito nota dos aluguéis, lá do escritório eu só emito nota de cliente que pede nota, uma vez ou outra aí para a faculdade, que às vezes em aula de pós-graduação que eu dou, eu pago R$ 350 por mês para o contador. Esse é um custo fixo por mês. Então, se você colocar isso aqui lá para minha mãe, você vê, se ela ganha R$ 2.000 bruto, ela tem que tirar as despesas dela para fabricar o pão, né? Digamos que ela tivesse um lucro de 50%, coisa que eu acho difícil, hein? Lucro de 50%, quisera eu ter um lucro de 50%. Então, dos R$ 2.000, sobraria R$ 1.000 para ela por mês. Vocês estão vendo que ela não tem condições para pagar o contador? Nem para abrir a empresa e nem para pagar o contador por mês. E outra, se você vai estar emitindo nota fiscal, você vai ter que pagar imposto. Então, vejam que no caso da minha mãe que vendia, fazia pão no fundo de casa e vendia, para ela ser empresária individual, economicamente era impossível. Mas ela saiu lá do contador, toda tristonha, né? Então, agora escutem a minha fábula. E andando pela rua, ela tropeçou em uma lâmpada mágica. E daí ela esfregou a lâmpada, saiu um gênio de dentro que disse para ela: Dona Sônia, hoje é seu dia de sorte, eu vou lhe conceder, meus dedos não estão nem aparecendo, 3 pedidos, né? Aí minha mãe falou: nossa, que sorte a minha. O meu primeiro pedido, eu gostaria de ser empresária sem ter que contratar um contador para abrir o empresário individual para mim. E o gênio falou: Dona Sônia, eu concedo-lhe esse pedido. Vejam, em 2008, o legislador conseguiu promulgar a Lei Complementar 128/2008. Na aula passada a gente falou só da Lei Complementar 126 de 2006. Hoje eu estou falando da Lei Complementar 128 de 2008, que alterou 2 artigos da LC 123 de 2006. Alterou o artigo 18A e ao artigo 18C e criou o MEI, Microempreendedor Individual. E daí, para você nunca mais esquecer, micro é uma coisa pequena, bem pequena, microempreendedor individual. Quanto que a minha mãe ganha, sobra ali por mês para ela mesmo? R$ 1.000 para ela viver ali vendendo os 200 pães, 200 pães por mês. Você tem dúvida que ela é pequenininha? Ela é micro? Ela não tem muito dinheiro, ela vende pão, coitada. Então, imagina, viver com R$ 1.000, tem que pagar luz, água, uma série de coisas. Então, ela seria micro. Com o primeiro pedido que o gênio concedeu para ela, então, o que ela queria? Ela queria que alguém abrisse para ela uma empresa e que ela não precisasse pagar o contador. Foi isso que a Lei Complementar 128/2008 criou para o MEI. A possibilidade de você se tornar microempreendedor individual sem ter que passar por um contador. Não entendi, Juliano. A LC 128/2008 criou a possibilidade de você se registrar, de você se tornar microempreendedor individual, que é uma subclasse, uma subdivisão do empresário individual, como MEI. Esse registro, depois ele vai ter mais para frente, vou estar dizendo, que ele normalmente é feito pelos meios eletrônicos, você consegue fazer pela internet. Porque imaginem só se o governo colocasse que o Estado ia custear um contador para abrir para você um empresário individual. Isso ia virar a maior corrupção, não ia dar certo. Então, o que eles fizeram com a LC 128/2008? Eles possibilitaram, eles criaram a figura do microempreendedor individual, chamado de MEI. É para alguém que é pequenininho, é para alguém que fatura pouco, é para alguém que ganha pouco e precisa de um CNPJ. Então, primeiro pedido concedido do gênio para minha mãe é a abertura da empresa dela, do CNPJ dela, agora denominado de MEI, mas sem o contador, ela não gastou nenhum real para isso. E aí, seguindo no seu rol de pedidos para o gênio, ela fez o segundo pedido. Seu gênio,
Se eu vendo pão, né, se eu faço pão no fundo de casa para vender e ganho R$ 1.000 por mês, tá, você me concedeu a abertura do meu CNPJ, agora eu sou MEI. Ah, mas eu não posso pagar o contador por mês. E não posso pagar os tributos também, referente ali à nota que eu vou emitir dos 200 pães. Dona Sônia, segundo pedido concedido. Como assim, segundo pedido concedido? Então, o MEI, a gente vai ter uma faixa de isenção tributária e uma dispensa de comunicação ao fisco, ao Estado, de quanto você está faturando. Pera lá, Juliano, que coisa é essa? Então, eu estou fazendo aqui em tom de fábula para que você não esqueça mais. Então, o segundo pedido da dona Sônia foi que ela não precisasse pagar os tributos por mês e que ela não pagasse também o contador todos os meses, porque ela não tinha condições para isso. No microempreendedor individual, gente, só que daí o Estado pensou assim, exatamente, essa alteração também serviu para estimular o empreendedorismo, mas, poxa vida, alguém que faz pão no fundo de casa e vai conseguir colocar o pão numa prateleira do supermercado é super empreendedor, do meu ponto de vista. Então, vamos lá, continue o raciocínio aqui comigo. Então, no MEI, o que o Estado, o que o Legislativo pensou? Pera lá, nós vamos dar isenção tributária e nós vamos liberar ele de contratar um contador, mas então nós temos que colocar uma faixa etária de corte aqui, concorda? Porque se a gente não colocar uma faixa etária aqui de corte, todo mundo vai querer ser MEI. Então, fora algumas restrições que eu vou falar no próximo slide, foi-se instituído uma faixa de corte no valor de atualizado. Mensal é 6.750, mas, Rodrigo, na verdade, o que manda é receita bruta anual, que é no máximo hoje de R$ 81 mil, que se você fizer a média, dá 6.750 por mês. Isso. Mas eu não te faço a recomendação de você pensar em 6.750 por mês. Por quê? Você pode emitir, exato, mas você pode emitir uma nota no primeiro mês de R$ 81 mil, e daí você não vai poder emitir mais nenhuma nota nos outros meses. Então, a linha de corte que o Legislativo utilizou é 81, os outros meses vai ter que ser 00 mesmo, entendeu? Mas a linha de corte, então, foi R$ 81 mil. E daí, eu já vou até aproveitar, eu ia fazer uma pausa, mas eu vou aproveitar. Então, pera lá. Antes da gente ver quem desenquadra ou não, eu vou conceder o terceiro pedido para minha mãe, e daí eu vou tratar dos requisitos do MEI, que daí fica melhor. E aí, a minha mãe ficou tão feliz com a história que ela teria CNPJ, que ela não ia pagar contador por mês, que ela não ia ter que pagar imposto por mês, que ela resolveu fazer o terceiro pedido para o Gênio. Seu Gênio, eu estou tão feliz que agora eu vou poder ter CNPJ, que agora eu vou poder vender os meus pães direto para o mercado, que eu gostaria, né, eu poderia aumentar minha produção em 20%, em 25%. Mas para eu fazer isso, eu precisaria de um funcionário. E o Gênio disse, dona Sônia, concedido o seu terceiro pedido. Então, no MEI, é possível você ter até um funcionário registrado, ganhando no máximo um salário mínimo, que você vai estar dentro aqui da isenção tributária, dentro aqui das possibilidades. Então, fechado, né? Minha mãe não faz pão, minha mãe não vende pão, ela nem sabe fazer, coitada. Mas fechando essa fábula aqui que eu inventei, que eu contei aqui da minha mãe, eu consegui colocar aqui para vocês as 3 principais, ou as 4 principais, se você desmembrar ali o contador e o pagamento de tributos, as principais características do MEI. E o cenário, né? O porquê que o MEI foi criado no direito brasileiro. Eu gostaria de tratar agora com vocês sobre alguns requisitos que o MEI tem que passar, ele tem que cumprir de forma acumulativa. Então, vamos lá, gostaria que vocês anotassem aí. O primeiro requisito seria ser optante pelo Simples Nacional. Então, quando você está abrindo ali um MEI, né, microempreendedor individual, eu não sou MEI, infelizmente, porque eu sou empresário individual. Vocês vão ver que a próxima, um dos itens ali é não acumular os benefícios, entendeu? Então, como eu sou empresário individual, eu não consegui ser MEI nessa vida, entendeu? Quando eu baixar ali o meu CNPJ, que agora eu posso até baixar, que eu já vendi aquele carro, eu poderia me tornar
Não, eu não poderia, porque tenho outra sociedade. Mas tá, o MEI, quando você vai se fazer o registro, você vai clicar lá no botãozinho, salvo engano, você vai estar fazendo a opção por estar no Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? É a forma tributária de te dar um benefício, né, no caso antes da LC 123/2006, você era ME ou EPP. No caso do MEI, você também vai estar enquadrado no Simples Nacional, por quê? Você não vai ter que estar fazendo recolhimento tributário, né, se você se manter na faixa ali dos R$81 mil. Então, primeiro requisito cumulativo a ser cumprido é ser optante do Simples Nacional. Segundo requisito a ser cumprido, eu até esqueci de baixar ali e postar, depois alguém me lembre disso. A resolução 58 de 2009, ela traz um rol taxativo de quais as atividades podem ser exercidas como MEI. Então, não é todo mundo que poderá ser MEI. Nós temos ali um rol, anotem aí, é Resolução 58 de 2009. Ali é um rol taxativo. Eu sei que, por exemplo, que no caso do setor lá de transporte, caminhões, não posso ser MEI. Ah, mas o faturamento também ia ser mais. Não é por uma questão de faturamento, é por uma questão de atividade. Então, precisamos ali olhar a Resolução 58 de 2009, eu não estou com ela aqui agora, mas vocês anotem aí para depois, se quiser ter curiosidade, dar uma olhadinha. É o rol de atividades que é possível ser exercida como MEI. Terceiro requisito, esse é fácil para lembrar, ter um único estabelecimento empresarial. Lembra que você é micro, pequenininho? Se você é micro, que história que é essa que você quer ter filial? Não vai ter filial, não. Se você for MEI, você vai ter um único estabelecimento empresarial. Quarto requisito a ser cumprido de forma cumulativa, você não ser empresário individual, então, como eu já sou, não posso ser MEI, ou sócio de outra atividade, ou seja, de uma sociedade, e nem administrador, que seria o representante legal de qualquer tipo societário, de qualquer modalidade empresarial. Ou seja, se você for MEI, para você ser MEI, você não pode ser mais nenhuma outra coisa aqui dentro do direito empresarial. Ah, mas que maldade. Maldade nada, gente. O MEI foi criado para quem é micro. Por isso que eu conto aquela fábula da minha mãe. Porque aquela fábula, ela se encaixa em gênero, grau e número ao que você precisa se lembrar. Alguém que fabrica pão no fundo de casa e vende e ganha R$1.000 no máximo por mês líquido, não é alguém que é grande, concorda? Não é alguém. O terceiro requisito é que possua um único estabelecimento empresarial, ou seja, não pode ter filial. O MEI foi criado para quem é pequenininho. Então, o MEI foi criado para minha mãe, eu uso essa fábula para você não esquecer, foi criado para minha mãe que vende pão, ela fabrica pão e ganha R$1.000 por mês, gente. Ela não pode pagar contador, ela não pode pagar tributos, ela tem que ser um regime diferenciado para você poder fomentar o empreendedorismo dela, senão ela desanima. Então, quarto requisito, você não ser empresário individual, não ser sócio nem administrador de outra modalidade. Ou seja, se você for MEI, para ser MEI, você não pode ser nenhuma outra coisa dentro aqui do direito empresarial. No meu caso, eu sou empresário individual, sou titular de uma EIRELI e sou sócio de uma outra sociedade limitada. Então, impossível eu ser MEI nessa vida. Para eu ser MEI nessa vida, eu tenho que cancelar o meu empresário individual, tenho que dar baixa na minha EIRELI ou vender ela, e tenho que sair lá da outra sociedade que eu faço parte, entendeu? Então, se você for MEI, só pode ser MEI, porque é uma questão aqui de acumulação de benefício. Eu acho que isso é bem tranquilo. E o último requisito, que é aquele que eu usei como terceiro pedido da minha mãe, é a possibilidade de você ter no máximo um funcionário ganhando no máximo um salário mínimo. Então, esses requisitos são os requisitos que você deve cumprir para você poder ser MEI. Podem ver que está vendo que as coisas começam a fazer sentido agora? E daí eu fiz um slide ali, ó, chamando, não sei se vocês estão com ele aberto em PDF, aqui para mim aparece como sendo página 30, que é um Fique Sabendo, que daí eu trago duas informações aí para vocês, ó. Preenchidos os requisitos, o empresário poderá requerer o seu enquadramento como MEI, né? O registro, né? Como é que você vai abrir um MEI?
ele é facilitado e feito, ó, tá em vermelho ali, preferencialmente no meio eletrônico. Então, as pessoas sempre, os alunos, toda vez que eu dou essa aula de forma presencial, quando eu vou montar o nome empresarial do MEI, eu coloco lá CPF, mais o nome do titular, mais a atividade, mais a palavrinha mágica MEI. Aí, todo mundo, como acho que tem aí acho que o Rodrigo, né? Acho que você que é MEI, não é, Rodrigo? Todo mundo vai me questionar, mas professor, eu sou MEI e eu não tenho atividade, eu sou MEI e eu não tenho não sei o que lá. Então, vejam, eu sempre gosto de fazer o nome empresarial da forma clássica, da forma completa. Por que da forma clássica, da forma completa? Para você que está aprendendo, estudando aqui comigo, você conseguir vislumbrar ao longo. Não é pobre, não, é um benefício da lei. Se você seguir o meu raciocínio aqui dos nomes empresariais, você vai ver que eu vou deixar muito claro para você que nenhum é igual ao outro. Então, o nome do MEI, na minha opinião, seria CPF, mais o nome da pessoa, eu colocaria a atividade e colocaria a palavrinha mágica MEI. Não entendi, Juliano. Digamos que eu, Juliano, fosse me registrar como MEI. Eu colocaria o meu CPF, que eu não vou dizer qual é, para você não fazer um financiamento dele ou consultar ele, né? Mas ele é limpo, ele é bom. Colocaria o meu nome, CPF, mais Juliano, Michele Edson, sim. Mas por que isso? Veja, quando você está pensando num nome como o meu, talvez não tenha outro igual. Mas quando você está pensando num nome comum, por exemplo, José da Silva, ou Maria da Silva, já pensou quantas Marias da Silva e quantos José da Silva tem? Então, quando o José da Silva fosse se registrar como MEI, teria um problema. Então, como é que a gente individualiza o José da Silva ou a Maria da Silva? Pelo seu CPF. Então, quando ele fosse se cadastrar ali como MEI, se ele fizer o cadastramento dele como CPF mais o nome, não vai ter como isso dar errado, concorda? Não, você não pode ser funcionário de você mesmo, né? Por quê? Você é o titular da atividade, então você não pode ser funcionário de você mesmo nesse caso. Então, o nome empresarial eu faria sendo o CPF, o meu nome completo. A lei, vocês vão ver que eu estou falando aqui do Fique Sabendo, a lei dispensa de você colocar atividade. Eu coloco. Mas por que você coloca essa lei dispensa? Eu coloco para você enxergar, entendeu? Então, eu colocaria. Sim, 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 sim. Ele é o motorista da empresa, mas ele não é MEI. Entendeu? Ele pode ser o motorista da empresa, desde que ele não seja empresário individual nem MEI. Porque tanto o empresário individual, que é a questão lá que não tem personalidade, quanto ao MEI, eu não posso me registrar. Sabe por quê? Porque eu mesmo sou o titular. Olha, eu não sei se o bom mesmo é ser PJ, porque foge dos descontos da CLT. Espera lá que já a gente vai ver aqui, eu quero fazer um comentário sobre o MEI que eu acho bem pertinente. Só fechando aqui a questão do nome. No Fique Sabendo, sim, se ele é o titular, não é uma questão de vínculo, gente. Se eu sou MEI, eu sou o dono do meu CNPJ, eu sou o titular dessa atividade. Eu não posso me cadastrar como funcionário ou me registrar como funcionário, por quê? Porque eu sou o titular. Seria a mesma coisa de eu fazer o meu registro como Juliano Pessoa Física. É possível? Não, não é possível. Eu sou o dono. Então, no MEI, no microempreendedor individual e no empresário individual, a pessoa física é ela mesma que exerce a atividade. Então, eu não posso ser funcionário como diz os índios, né, de mim mesmo. Eu não posso ser funcionário da minha própria empresa, concorda? Eu posso ser funcionário da minha própria empresa quando a minha empresa ela existe de forma separada do titular. Se eu for uma Eireli, eu poderia. Se eu fosse uma sociedade limitada, eu poderia. Se eu fosse uma SA, eu também poderia. Sim, a questão do recolhimento previdenciário, sim, porque daí na questão do MEI, vocês se lembram que lá do ME, né, lembra que a questão aqui tem que estar enquadrada no Simples Nacional, você tem um recolhimento diferenciado, você recolhe menos do que você recolheria no regime geral ali da Previdência, por isso que é interessante ser MEI, senão não valeria a pena, concorda? Então, assim, só para fechar essa questão do nome,
Colocaria o CPF, colocaria meu nome, colocaria a atividade, colocaria a palavrinha mágica MEI. Por que eu colocaria a palavrinha mágica MEI? Para você poder verificar, para você poder entender que eu estou falando do microempreendedor individual. No direito empresarial, gente, não tem adivinhação. A gente sempre vai ter que olhar para o nome empresarial e tem que estar escrito, tem que estar expresso o que quer dizer. Então, se você tiver com o slide 30 aberto, ali está escrito assim, ó, o registro é mais facilitado, preferencialmente eletrônico, podendo ser dispensado o uso da firma. O que é o uso da firma? É você criar uma assinatura para PJ. Quando a gente está falando de empresário individual e MEI, quem exerce a própria atividade é o próprio dono. Então, eu não preciso criar uma firma, né, uma assinatura para essa atividade. É o meu nome que eu vou assinar. Quando eu digo é o meu nome, é a minha assinatura que você faz. Então, quando eu estou assinando ali como empresário individual, eu coloco a assinatura do Juliano. E quando eu estou assinando com o Juliano, eu coloco a assinatura do Juliano. Agora, se eu fosse criar uma firma para uma outra atividade, uma outra coisa, eu poderia criar alguma coisa diferente disso. Então, a minha assinatura ali, que eu não tenho eu nem faço lá grandes coisas, eu tenho uma assinatura, como diz o outro, né, por extenso mesmo, por uma questão de... que eu achava bonito, entendeu? No telão de cheque. Então, eu não tenho aquelas assinaturas fabulosas, não. Eu escrevo lá o meu nome, entendeu? E que aquele é meu cartão de assinatura para tudo que eu faço, uma assinatura só. Então, é dispensado o uso de firma, é dispensável a indicação do quê? Do capital. Por que é dispensável a indicação do capital? Pega lá o exemplo da minha mãe que faz pão. Qual é o capital do MEI dela? Tá vendo? Ela não consegue indicar o valor. Por quê? Porque ela não tem nada. Vai dizer que é o quê? R$ 1.000? 2.000? 5.000? Então, é dispensável o capital social, porque a gente está falando de uma atividade que é micro. Por isso que eu conto a fábula da minha mãe. Você não vai esquecer. A minha mãe que vende pão, ela não tem como ter capital para começar uma grande empresa, que é alguma coisa. Então, no MEI, é dispensável o capital, é dispensável a informação do estado civil, se é solteiro ou casado, é dispensável você informar o regime de bens, se for casado. Eu sou casado com separação total de bens, eu sou casado em comunhão universal de bens, é dispensável, bem como a remessa de documentos, você não manda documento para o governo, entendeu? É uma escrituração, é um registro simplificado. Então, vejam que o MEI foi criado justamente para fomentar o empreendedorismo, para tirar da informalidade pessoas como a minha mãe que vendia pão de casa em casa. Agora, eu tenho que fazer um parênteses aqui para vocês e o Rodrigo vai ter que conversar aqui comigo sobre isso. O MEI, gente, me perdoem tentar mostrar o conteúdo por meio de uma fábula, mas eu acho que fica mais fácil para você compreender o conteúdo. O MEI ele foi criado para pessoas como a minha mãe, entendeu? São pessoas que não têm condições de pagar um contador, são pessoas que precisam fazer o registro de um CNPJ de uma maneira simplificada, pessoas que não têm condições de indicar ali um capital de empresa, pessoas que, tipo assim, talvez não tenham conhecimento para falar se é solteira, se é casado, se o casamento é em comunhão universal, se é separação total, entendem? Então, é nesse cenário que se fez necessário a promulgação da Lei Complementar 128 de 2008, que alterou os artigos 18A a 18C da LC 123 de 2006. Infelizmente, eu digo infelizmente, né, o brasileiro é um ser que é perigoso, daqui a pouco tá dando nó até no coronavírus, né? O brasileiro é um ser que ele vale-se de algumas coisas como subterfúgio. Então, o MEI, ele foi criado com todo esse incentivo para tirar os pequenos da informalidade. Mas, infelizmente, quando eu digo infelizmente, não é por parte do pequeno, mas sim por parte do empresário. O que o empresário vislumbrou, né, o cara que é dono aí de uma empresa que tem vários funcionários, o que ele vislumbrou como no empresário, no MEI? Ele vislumbrou o MEI como uma oportunidade. Oportunidade para quê? Não estou entendendo, Juliano. Vamos fazer um exemplo matemático que fica mais fácil aqui para vocês. É fábula também, tá? Faz de conta que eu sou seletista, sou CLT da FCV. Faz fábula.
Faz de conta que meu salário seja de 5 mil reais, né? Eu só ter 20, ganho 5 mil reais por mês. Quanto eu custo para a faculdade? Vou ajudar. Isso, exatamente. O custo de um funcionário, gente, é sempre o dobro do seu salário. Então, se eu recebo 5 mil reais, eu custo aí para a UniFCV 10 mil reais por mês. Por quê? Porque tem que pagar férias mais um terço, tem que pagar 13º, tem a parte lá do recolhimento que é o empregador que tem que fazer, isso dá exatamente o dobro. Então, vai falir o Barbieri. Ai, quem me dera. Então, olha aqui o raciocínio. Digamos que, em razão aí do Covid-19 e uma série de outras coisas, o Barbieri faça essa conta e fale assim para mim, professor Juliano, a gente precisa fazer redução de despesas, né? O senhor, sua aula nem é lá grandes coisas, então a gente quer fazer a sua rescisão como CLT e a gente te dá como única possibilidade de você abrir um MEI e emitir, né? A gente vai ser bondoso com você, né? Você fica com a mesma carga horária e você me manda uma nota fiscal por mês de 5 mil reais e a gente paga por nota. Muita gente, né, não estou dizendo que eu também não aceitaria, talvez por uma questão de necessidade, mas muita gente vai falar assim, mas o que tem de errado? O MEI pode faturar até 6.750, você está faturando 5, você pode ser MEI. Por que você não pode dar essa mão para a faculdade? Olha, gente, se eu fizer isso, olha o que eu estou fazendo com o MEI, né? Se eu fizer isso, eu estou burlando o direito tributário. Por quê? Eu não custava 10, eu custava 10. E agora eu só vou custar quanto para ele? 5. Eu estou custando 50% do valor. Então, vejam bem, veja, é tudo fábula, eu não ganho 5 e o Barbieri também não vai fazer essa proposta. E se quiser, também não aceito. Fazemos de conta que ele viesse, né, por uma questão tributária, viesse me fazer essa proposta. Juliano, qual é o valor que você aceitaria trabalhar como nota fiscal, né, para que você não seja mais seletista? Ele já sabe que eu custo 10. Eu poderia fazer uma proposta para ele de 9. Como assim 9? Você está ficando louco, Juliano? Você ganha 5, como é que você quer ganhar 9? Bom, eu sou lá na sociedade de advogados do meu escritório, existe uma das possibilidades, quando você é profissional liberal da advocacia, você dar aulas. Então, eu consigo emitir nota fiscal pelo escritório. Salvo engano, a tributação lá é reduzida, é 5%. Então, se eu emitir uma nota fiscal de 9 mil reais, 5 vezes 9, 45. Eu vou perder 450 reais para o governo, mas eu vou recuperar 8.550, que é bem mais que 5 mil, que eu estou dizendo que é o que ele me paga hoje, por exemplo. Só que qual é a minha responsabilidade? Se eu emitir uma nota fiscal, eu não tenho 13º, eu não tenho férias, eu tenho que arcar com toda a responsabilidade. Mas eu, como já tenho outras ocupações, outros vínculos, para mim era super favorável, até porque aqueles 5 mil se soma com as minhas outras rendas e é tributado novamente. Então, ali eu já recolho, acho que, salvo engano, eu já estou ali no teto da FCV de retenção, mas quando soma ali as outras rendas que eu tenho como síndico, como as outras coisas, não é nem do escritório, eu tenho que recolher de novo o imposto dessas outras rendas, porque daí eu saio da alíquota mínima e vou para a alíquota máxima. Olha que prejuízo. Então, se eu fizesse esse negócio aqui com a FCV, né, veja, 9 mil não dá para ser MEI. Estão vendo como é que a coisa funciona? Mas eu poderia emitir a nota do meu escritório. O Barbieri fazia uma economia de 12 mil reais por ano e eu teria um aumento aqui no meu faturamento de 3.550 vezes 12, daria 40 mil a mais de faturamento já tributado, né? Já estou descontando o imposto de renda. Então, eu teria uma renda de mais de 40 mil reais por mês a mais. 40 mil não é uma fortuna, mas daria para, né, cada 2 anos, 80 mil dá para trocar o carro. Então, entendem como é que funciona essa questão aqui do MEI? O MEI ele tem sido utilizado como subterfúgio dos empresários para ter isenção tributária. Não é para isso que ele foi criado. Eu fiz a continha matemática aqui para vocês entenderem que se eu aceitar ser MEI e emitir uma nota fiscal de 5 mil, na verdade eu não estou ganhando nada. Quem está ganhando é o empresário que se livrou de 5 mil reais, né, vezes 12, 60 mil reais ano é dinheiro, hein, gente? Então,
A gente, quanto advogado, a gente tem que aprender a raciocinar juridicamente, porque muitas vezes vai dizer, mas você é o moço bonzinho que paga tudo. Não estou dizendo que eu pago nada, não. Estou dizendo para vocês que, como advogados, a gente tem que ter uma formação jurídica boa, para que a gente possa orientar o nosso cliente como sendo empresário ou como sendo empregado, né? Olha, você não deve fazer isso por causa disso, disso, disso. Se ele quiser, ele te manda embora. Entenderam? Então, essa questão do MEI é uma questão bem importante. Eu acho, assim, fundamental no direito brasileiro. Sou defensor do MEI, mas eu gostaria, sinceramente, que o MEI fosse fiscalizado, né? Fosse realmente utilizado para os fins que ele se destina. Já são 10h05, eu só tenho mais... Estou no slide 30, deixa eu ver uma coisinha. Eu só tenho mais um slide para contar para vocês. Olha que beleza. Vocês vão embora mais cedo hoje. Vão nada, né? Nessas aulas online, o combinado é uma hora e pouco, senão fica muito cansativo. Tá certo até aqui a nossa conversa? Falta um slide. Dormir? Olha, me deixaram falando sozinho aqui na tela? Ah, bom. Então, olha, acordaram, olha que bom, né? O Brasil está em outro nível. Nível hard, vai dar um nó até no coronavírus. Nossa última conversa, que eu não tratava em anos anteriores, e eu vou confessar uma coisa para vocês, eu tenho insônia. Então, assim, na verdade, eu tomo um remedinho para dormir toda noite. Nesse período de quarentena, eu estou tomando metade só do meu remédio, porque eu já estou muito agitado, não estou fazendo exercício físico, não estou fazendo musculação, não estou correndo no parque, fiquei 40 dias aí de tipóia. Então, quer dizer, imagine quanta coisa tem passado pela minha cabeça. Então, como eu só estou tomando metade do meu remedinho para dormir, eu acordo às 6 horas da manhã. E como eu acordo às 6 horas da manhã, eu não posso ir no personal, não posso ir no parque, o que eu faço? Às vezes eu levanto, às vezes eu venho preparar a aula, às vezes eu venho olhar processo, e às vezes eu gosto de assistir pequenas empresas, grandes negócios. Isso faz bastante tempo que eu tenho esse hábito, gente, deve ter uns 4 ou 5 anos. E quer dizer, lá no começo, quando eu assistia pequenas empresas, grandes negócios, eu começou a aparecer a figura do investidor anjo. E eu, né, bem inocentemente, que eu penso que é a mesma coisa que vocês antes de ter essa conversa comigo agora, eu assistia e ficava pensando assim, nossa, que bondoso, né? Alguém que viu ali uma grande ideia e veio ser investidor anjo. Olha, eu juro por Deus, eu não passava pela minha cabeça a questão jurídica do investidor anjo. Quando eu digo não passava pela minha cabeça, eu pensava assim, bom, eu não vou ser investidor anjo, então, sei lá, eu achava que era quase que uma doação, gente. Olha que inocência a minha parte. Vocês sabem que eu dou aula, por sorte minha, né? A grade de Direito Empresarial tem em todos os cursos, excetuando TI e Psicologia. Então, eu dou aula para todos os cursos. Eu dou aula para DM, Economia, Marketing, GPI, GCOM, nossa, dou aula para todos os cursos. E dando aula para todos os cursos, né, eu acabo transitando por vários meios, e um dos meios é aquela feira tecnológica que tem na faculdade no final do ano. E, como eu sou advogado, né, o pessoal, lá, os meus alunos, toda vez que precisa de uma orientação jurídica, então, assim, fui eu que assinei o estatuto do Grêmio lá de ADM, entendeu? Então, assim, eu ajudo na medida do possível, né? E o Grêmio de Direito, eu fiz a doação eu fiz o patrocínio de uma parte da rouparia aí, da camiseta aí do pessoal de futebol, entendeu? Vai ter lá o meu nome, claro, como escritório, e daí, há 2 anos atrás, o pessoal veio me pedir orientação como um dos projetos da Unifacv foi separado por um empresário que ele seria investidor anjo. E daí eu caí, olha, por isso que eu digo, na vida nada é por acaso. Caiu na minha mão um contrato de investimento como sendo investidor anjo. E eu pensei, poxa vida, hein, Juliano? Já assistiu tantas vezes o Pequenas Empresas, Grande Negócio, ficava dormindo ali na mesa, tomando uma xícara de café, sem prestar atenção na coisa jurídica da forma adequada. Eu não vou mentir para vocês que quando isso caiu na minha mão, eu tive que, obviamente, né, recebi por e-mail, estava no meu escritório, fui buscar a lei, fui estudar e fui ver de que forma acontece. Então, hoje, eu estou trazendo isso aqui para vocês porque eu acho importante vocês terem esse mínimo conhecimento do que é o investidor anjo. Então, o investidor anjo ele surgiu aqui no direito brasileiro para fomentar, para incentivar a microempresa e a empresa de pequeno porte,
O contrato de investidor anjo é um contrato de investimento com prazo máximo de 7 anos. Eu não posso fazer um prazo maior do que 7 anos. Com um prazo mínimo de resgate. Como assim? Eu quero rescindir, eu quero sair antes. É um prazo mínimo de 2 anos. Quem pode fazer esse aporte? Quem pode ser o investidor anjo? Pode ser uma pessoa física como eu, ou pode ser uma pessoa jurídica como qualquer uma aí dentro do direito. Não tem... Então, digamos que eu seja um investidor anjo de uma atividade. Eu não sou sócio dessa atividade, eu não tenho investe lucro, não precisa preocupar com a administração da empresa. É isso mesmo, Rodrigo. O investidor anjo, ele não se torna sócio da atividade empresarial, ele simplesmente faz um contrato de investidor anjo, onde ele apresenta o dinheiro, apresenta ali o capital, né? Claro que isso mediante a aprovação do projeto, uma série de outras coisas, e ele recebe uma parte do lucro. Juliano, mas como que ele recebe uma parte do lucro se ele não é sócio? Ele não é sócio, por isso que o direito criou essa figura do investidor anjo. E ele não responde por dívidas, ele não tem nenhuma responsabilidade sobre a empresa. Ele simplesmente, ele simpatizou ali com aquela atividade, com aquele projeto, ele assina o contrato de investimento, né? Esse contrato pode ser de até 7 anos, ou pode ser um prazo menor, onde ele vai receber uma parte do lucro que aquela empresa, que aquela atividade vai gerar, mais o seu dinheiro de volta corrigido. Então, ser investidor anjo não é só ter bondade, tá? Também é um bom negócio. Então, vocês que são meus alunos, agora já sabem que a figura do investidor anjo existe dentro aqui do direito empresarial, é um contrato. Então, como é um contrato, ela vai ser tratada lá pelo direito contratual. Então, não adianta você me perguntar qual é o dispositivo de lei. Não tem dispositivo de lei, é um contrato de investimento. Então, você vai pautar ele lá no direito civil, que vocês vão estudar contrato ou com o Toso ou com a Juliana. Nem sei qual dos dois que vai dar isso aí para vocês, mas vocês vão estar fritos quando forem estudar isso. Mas tratem de estudar que essa parte de contratual você vai usar para tudo dentro do direito. Inclusive, vai fazer seus contratos de honorários com seus clientes, entendeu? Então, fechando essa conversa aqui, ainda que de forma singela, mas deu para dar um beliscão aqui na sua consciência, né, com relação ao investidor anjo, eu vou encerrando aqui a aula 5, que inocentemente eu achei que ia vencer tudo isso em uma única aula, né, imagina, coitado de mim. Então, nós gastamos dois encontros para conversar sobre todo o conteúdo. Acredito que, né, tirando as brincadeiras à parte, mas eu gosto de trabalhar com fábulas, com exemplos, que eu acho que fica mais fácil para vocês lembrarem. Então, com isso a gente termina o conteúdo da aula 5 dessa semana. Semana que vem, não faltem, não sumam aqui de mim, porque eu vou contar uma outra história sobre o empresário individual, que é bem importante, bem interessante para você não esquecer. Me coloco à disposição para estar respondendo qualquer dúvida, qualquer indagação, né? Espero que vocês fiquem bem na quarentena, então me coloco aqui à disposição de forma acadêmica, mas também se precisar de uma palavra amiga, me manda um WhatsApp, que se eu estiver acordado eu te respondo, e espero que tenha sido possível vocês terem aí o entendimento, a anotação da aula, para que a gente possa estar cumprindo a nossa ementa e você se tornando cada dia mais um acadêmico que tem conhecimento aqui dentro do direito empresarial, em específico aqui no direito das empresas. Combinado? Morreram? Me deixaram sozinho na sala? Tô brincando, né? Então, assim, uma boa semana para vocês, fiquem firmes, fiquem aí cuidando do conteúdo, cuidando da quarentena, que é importante para todo mundo. Vamos seguir aqui junto de forma unida, professores, alunos, que já tudo isso aí vai passar e a gente vai lembrar não é com saudade, não, a gente vai lembrar com graça a Deus que a quarentena acabou e que o Covid foi resolvido. Eu posto esse vídeo para vocês, vou olhar a Mayara, não esqueci, vou olhar o outro link, né, que você falou para mim. Combinado? Grande abraço, fiquem com Deus e mantenham aí a quarentena. Abração, até quarta-feira que vem, não faltem. Tchau!